Seja muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal, uma boa tarde, espero que tenha tido um bom fim de semana. Arrancamos então mais uma semana de consultório, já sabe que estou consigo de segunda a sexta, a partir das 17h05, para lhe dar conselhos e dicas para que aprenda a viver uma vida mais saudável, uma vida melhor. Deixe-se então ficar na nossa companhia durante uma hora. Hoje vamos conhecer a Associação de Luta contra o Cancro do Intestino, a Europa Colon, que tem por objetivo prevenir mortes por cancro coloretal, melhorar a qualidade de vida e dar apoio a quem sofre desta doença. A Europa Colon está também a organizar várias tertulias e é delas também que vamos falar então nesta primeira parte do nosso programa. Já sabe que a segunda parte do programa é dedicado a si. Abro-lhe as portas deste consultório para que possa participar em direto e tirar todas as suas dúvidas. Hoje sobre ortopedia, vou ter comigo então na segunda parte o Dr. Alexandre Pereira, e para que entre em direto no nosso programa, pode ligar a partir deste momento para o 229538525, linha que o Porto Canal disponibiliza a partir deste momento. Inscreva-se e tire as suas dúvidas. Pode também fazê-lo através de SMS para o 68302, escreva POR, dê um espaço, escreva o seu nome, a sua localidade e a sua questão. Se preferir, envie-nos um e-mail para consultorio@portocanal.pt ou envie-nos uma carta para a morada que passa em rodapé. A nossa produção encaminhará depois essas cartas aos nossos médicos convidados. No ano passado, em apenas 15 dias, morreram mais de 6.000 portugueses vítimas de gripe. É uma peça que temos agora para ver, da jornalista do Porto Canal, Cátia Neves. Com a chegada do frio e do mau tempo surgem também as ameaças de gripe. De acordo com a Direção-Geral da Saúde, o pico da gripe em Portugal deverá ocorrer no próximo mês de fevereiro. Com incidências mais elevadas de gripe em países que nos estão próximos, que se venha a verificar de facto um aumento do número de casos e, portanto, é bom que as pessoas se previnam e a DGS alertou exatamente para isso, para os grupos que têm indicação vacinal poderem ainda ser vacinados nesta fase e estarmos atentos ao que aí vem. Idosos, crianças, doentes crónicos e profissionais da saúde devem, portanto, vacinar-se e, se a gripe bater à porta, ficam os conselhos. Não estarem em ambientes com muita gente, resguardarem-se de muitos contactos e evitarem, sobretudo, contacto com pessoas que sejam mais imunodeprimidas e que podem ter formas mais graves ou complicações depois associadas a essa gripe. De acordo com dados revelados pela DGS, entre 13 e 26 de fevereiro de 2012, mais de 6.000 pessoas morreram devido à gripe, números que as autoridades de saúde portuguesas querem evitar este ano. O cancro coloretal é a terceira causa de morte por cancro mais comum em todo o mundo. Em Portugal, é a segunda forma de cancro mais frequente. Vamos então ficar a conhecer a Europa Colon e para isso eu conto com a presença aqui em estúdio da doutora Sónia Rego, é oncologista e membro também desta associação. Senhora doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada por estar aqui no consultório do Porto Canal. Doutora, antes de falarmos das tertúlias, destas doenças, apresente-nos a Europa Colon. Muito bem, muito boa tarde, obrigada pelo convite. A Europa Colon é uma associação da luta contra o cancro de cólon do intestino. A importância desta associação é, sem dúvida alguma, há um grande número de doentes com cancro coloretal. Nós sabemos, os dados têm mostrado que há cerca de 7.000 doentes, casos novos, por ano com esta doença. Muitos desses doentes são diagnosticados numa fase tardia, o que nós sabemos que quanto mais cedo soubermos o diagnóstico, mais fácil e melhor é o prognóstico. Temos vindo a chamar a atenção, que são também valores nos fornecidos pelos dados estatísticos, morrem por dia cerca de 10 doentes de cancro coloretal. É claro que este número não é com o intuito de ser alarmista, nem é de assustar, é de vermos, olharmos para esse número e vermos o que é que podemos fazer para mudar isto. E essa é a grande função da Europa Colon. A Europa Colon tem como função divulgar, informar e educar a população de uma maneira geral.
Com isso, nós temos um número, uma linha aberta, uma linha verde, que eu julgo que irá passar até eventualmente em rodapé, e que as pessoas podem nos contactar e tirarem as suas dúvidas, as qualquer questões. questão que tenham à volta desta temática. Qualquer questão. Essa linha é atendida por uma funcionária e depois é triada mediante o assunto, ou para uma enfermeira, ou para um psicólogo, ou nutricionista, ou para um médico, tentando esclarecer o máximo possível essa pessoa. Temos também o nosso site, que é o www.europacolon.pt, onde é de fácil acesso, as pessoas podem consultar, é um site que, além de tudo, tem fóruns que os doentes conversam entre eles, tem testemunhos de doentes, o que é extremamente interessante e que os doentes têm colaborado muito. Tem ainda algumas questões das quais nós selecionamos serem as questões mais frequentes e pomos nesse site com as respostas. Muitas vezes só consultando o site o doente fica esclarecido. Porquê? Porque esses números têm que ser mudados. 10 mortes de cancro por dia, que é comprovado. Se não houvesse nada a fazer, mas não. Há muito a fazer e vai partir desde cedo. É informar as pessoas dos fatores de risco, nomeadamente os sinais de alarme que... Vamos já passar então, se calhar, para isso, doutora. Quem é que corre maior risco de contrair esta doença? Os fatores de risco têm vindo a mudar. Como todos nós que lidamos nesta área da oncologia, nos deparamos com cada vez em questões de idade, já não é como antigamente se tinha essa ideia. Eu também gostaria de referir, antes de início, já antes de prosseguir, aliás, que o cancro há que desmistificar. É uma doença que temos que respeitar, sem dúvida alguma, até porque os tratamentos são muito agressivos, mas há que desmistificar. Hoje em dia temos tratamentos inovadores, tratamentos que podemos tornar o cancro uma doença crónica, como diabetes, como hipertensão. Isso também é importante as pessoas saberem, porque nós, ao dizermos que é o que tem sido vindo a ser divulgado, e todos nós sabemos que corresponde à realidade, 10 mortes de cancro por dia relacionados com cancro de cólon retal, assusta, mas calma, o que temos que mudar é tentar diagnosticar mais cedo, ou então, ainda melhor, prevenir. Também já lá vamos. Vamos, se calhar, então, antes ainda de falarmos de fatores de risco, que era por onde íamos começar, vamos perceber o que é o cancro coloretal. Pronto. O cancro coloretal é uma neoformação, uma alteração do trato gastrointestinal, onde há uma aberração, há um crescimento anormal do tecido. Muitas vezes ele dá poucos sintomas e a pessoa pode não se aperceber, mas por outro lado também pode dar sintomas, nomeadamente alterações de trânsito gastrointestinal, ou seja, uma pessoa começar a ter obstipação, não ter dejeições frequentes diárias, que é o habitual, ou então perdas sanguíneas ou dores abdominais, dores na barriga. Podem ainda ter cansaço, emagrecimento, e tudo isso não tem que ser interpretado como um sinal de alarme. Deve ser, sim, avaliado, encaminhado ao seu médico assistente, ir a ser avaliado, porque há muitas patologias, muitas doenças benignas que também podem dar estes sintomas. Portanto, esse é os sintomas, os sinais de alarme, como costumamos dizer, mais comuns. Que são os mais comuns. É claro que o cancro coloretal hoje em dia sabemos que está relacionado com outros fatores, nomeadamente a história familiar, doenças inflamatórias prévias, aqueles doentes que já possuem doenças inflamatórias e que sabem que são doentes que têm que andar mais vigiados. A obesidade, e hoje em dia tanto se fala nas nossas crianças um aumento de peso ponderal, os dados estatísticos mostram que 32% das crianças dos 10 aos 16 anos apresentam excesso de peso. Daí também nós termos um programa de apoio de um plano de alimentação familiar na Europa Colon, que é um
plano, um programa do qual muito nos orgulhamos, que vamos às escolas, abrange crianças dos 5º e 6º ano. Neste momento vamos já com 3.700 alunos abrangidos e nos orgulhamos porquê? Porque sem dúvida alguma vemos que através de brincadeiras, de jogos, de tertúlias e palestras, os miúdos, as crianças mudam e ficam mais sensíveis para a necessidade de alterar os seus hábitos alimentares. E também o que é interessante que nós temos notado é que não chegamos só às crianças, porque as crianças chegam em casa e falam aos pais. Mas falam mesmo e quase que obrigam os pais a ter certos comportamentos, não é assim? Nós o que temos notado é que durante este período, que ficamos o ano letivo inteiro, e como já disse, já temos um grande número de crianças abrangidas por este programa, temos um aumento do número de chamadas da linha gratuita de que falei, de pais, olha, vocês estiveram na escola do meu filho, o que é muito interessante, porque estamos a prevenir as crianças, porque estamos a tentar alterar os hábitos alimentares. E as crianças retêm, não é, doutora? Exatamente, e daí também chegarmos aos pais, muitas vezes aqueles sinais de alerta e eles, portanto, acreditamos e não há dúvida nenhuma que podemos tentar mudar o número que a curto prazo é o que pretendemos. Esta doença é uma doença que se pode prevenir, doutora? É, sem dúvida alguma. Esse é um ponto muito importante que tocou, porque em Portugal ainda não existe um rastreio de uma forma organizada. Já tentamos, temos feito esforços nesse sentido, mas infelizmente ainda não existe, porque o rastreio de uma forma organizada e planeada iria prevenir e muito esta doença, porque o cancro de cólon retal, convém referir que, como os outros cancros, mas neste momento estamos aqui para falar do cancro de cólon retal, quando diagnosticados no início, hoje em dia são doenças curáveis. Tem tudo a ver com o diagnóstico precoce. Claro, portanto, o fato de tentar diagnosticar logo no início, podemos mudar completamente o ainda que sem sintomas, doutora? Ainda que sem sintomas. E a colonoscopia, há indicações bem precisas e isso cada vez mais poderia ser discutido e ver o que era o mais adequado para prevenir. E a colonoscopia era o melhor exame para detectar de uma fase precoce, ainda sem os sintomas. Estamos a batalhar por isso, ainda não se conseguiu. Para que se faça o rastreio. Doutora, como é que é feito depois o tratamento desta doença? O tratamento é muito standardizado. Atualmente, conforme é de conhecimento público, têm sido elaboradas as NOCs, normas de orientação clínica, que estão sob aprovação pública, ou seja, foram normas onde um comitê multidisciplinar se reuniu para elaborar a melhor forma de diagnóstico e de tratamento. Temos à nossa disposição fármacos altamente capacitados. Eu costumo dizer, é claro que estamos diante de uma doença agressiva, portanto os fármacos eu costumo comparar com uma guerra, obviamente para combater um inimigo forte. O fármaco tem que ser agressivo. Nós temos também. Que ser mais fortes que a própria doença. Mas falamos da quimioterapia. Quimioterapia, radioterapia, cirurgia, portanto mediante o tipo, o estadio, ou seja... O que é o estadio, doutora? Pois, o envolvimento que está o tumor, portanto, tem a ver com o tamanho, tem a ver com o envolvimento das estruturas, tem um estadio. E mediante o estadio e o doente que temos à nossa frente, porque também há doentes mais ou menos debilitados que aguentarem um ou outro tipo de tratamento. Portanto, o tratamento passa muito por cirurgia, quimioterapia, radioterapia e até tratamento sintomático de tentar melhorar as dores. Em termos de, e isso já foi referido, mas nunca é demais reforçar, até porque, como eu costumo dizer, a oncologia é isso mesmo hoje em dia, uma doença crónica, muitas das vezes. Portanto, mesmo já sendo detectado numa fase tardia,
quando há metástases, o que são metástases? Quando há raízes que que surgiram, exatamente, eu costumo dizer que se infiltraram no organismo, muitas vezes conseguimos hoje em dia excelentes resultados no sentido de tornar uma doença crónica e o doente fica muito tempo sob tratamentos de quimioterapia. É agradável? Não, mas... São tratamentos que também têm muitos efeitos secundários, doutora? Exatamente, são tratamentos que têm efeitos secundários e hoje em dia... agressivos. Hoje em dia não só lidamos com esses efeitos secundários da quimioterapia, mas também temos que nos lembrar que os doentes também têm que se deslocar várias vezes ao hospital e todos nós sabemos que há hoje em dia limitações até em questões de ambulâncias, de transporte e isso eu também, a Europa Colon tem um programa de apoio domiciliário onde um enfermeiro e muitas vezes o médico se desloca à casa do doente quando no estágio já mais avançado está na sua casa, no seu lar, prefere estar lá e muitas vezes vamos lá para fazer tratamento das escaras, dar o apoio que ele muitas vezes não se pode deslocar até ao hospital. Isso estou a falar também numa fase que já não está a fazer tratamento de quimioterapia, portanto a função da Europa Colon acaba por ser para atuar em sinergismo, em conjunto com o seu médico, com o seu hospital de referência onde o doente está a ser tratado. Doutora, psicologicamente esta também é uma doença que mexe muito com a pessoa que a contrai. Exatamente, mexe com a pessoa que a contrai e mexe com todo o envolvimento familiar que tem. É uma doença que nós temos que ter a noção que não é só o doente que fica afetado, muda tudo naquela família, muda em questões de... o doente deixa de trabalhar, muitas das vezes, pelo menos durante o período que está a fazer tratamento. A maior parte dos doentes, não quer dizer que não haja doentes que não trabalhem, mas a maior parte dos doentes acaba por, naquele período, não trabalhar e isso traz algumas repercussões e também todo o envolvimento familiar fica afetado. E a Europa Colon também temos psicólogos que se disponibilizam a fornecer consultas de uma forma gratuita a poder apoiar não só o doente como 2 ou 3 dos familiares mais chegados. Porque é muito importante. Isso, muito importante. E a participação da família numa altura destas também é fundamental. Exatamente, até porque o doente precisa estar bem, sentir-se apoiado para os tratamentos correrem bem, sem dúvida alguma, e isso é fundamental. Muito bem, doutora, relativamente a estas tertúlias, já ocorreu uma, ainda muitas para vir. Fale-nos um pouco de que tertúlias são estas e quais os grandes objetivos da Europa Colon ao organizar estas tertúlias. Realmente começamos, este é mais um dos projetos, já falei de 2 dos projetos que é apoio domiciliário, daquele das escolas que, como eu disse, é da própria linha que dispõe. A linha, o site, e este é mais um dos projetos que iniciou este ano. Tivemos a primeira ciclo, portanto, um ciclo de tertúlias e palestras que visa exatamente, é o nosso objetivo fundamental, chegar o mais perto possível da população geral, para informar e educar, para termos a possibilidade de conversarmos e trocar impressões. Portanto, são tertúlias abertas ao público? Abertas ao público. Nós temos procurado, já fizemos uma há cerca de 15 dias, o tema foi a acessibilidade dos medicamentos em oncologia, portanto um tema, além de tudo, muito atual, muito pertinente. Como é que correu, doutora? Correu muito bem, muito bem. Tivemos uma afluência, se calhar, acima das expectativas, porque, é claro, procuramos sempre locais de fácil acesso para as pessoas, mas o mais interessante é poder ver que as pessoas podem nos perguntar, portanto, nessa primeira sessão estava um médico, um administrador hospitalar, um assistente social, uma pessoa responsável da bioética e um doente também a dar o seu testemunho, que é importante, que é para... as pessoas revêem-se, não é? Exatamente. E correu muito bem, até porque estas questões da acessibilidade em oncologia atualmente são bastante pertinentes. Certo.
As próximas, portanto, nós temos planeado até outubro haver várias sessões deste... Quando é que será a próxima, doutora, para os nossos telespectadores será que quiserem? daqui a 2 meses. Portanto, em março. Em março, e será ainda lugar a definir. Vamos tentar divulgar o mais breve, mais próximo dessa apresentação. E qual será o tema? E o tema será o tratamento dos cuidados paliativos, e depois também teremos sexualidade do doente oncológico, que é importante. Como eu falei, cada vez mais os doentes são mais novos e muitas vezes nós esquecemos que interfere nas várias áreas importantes e vitais como a sexualidade. Claro. Teremos temas como a bioética, teremos temas, portanto, de interesse. Portanto, não temos, esperamos ter tanto sucesso como tivemos estas, e que os nossos objetivos, que é ajudar o doente no esclarecimento, seja cumprido, que é esse o objetivo. Senhora doutora, foi um prazer recebê-la aqui no nosso consultório. Eu vou fechar esta primeira parte relembrando o endereço da Europa Colon, é o www.europacolon.pt. Aqui terão com certeza todas as informações, doutora, mesmo relativamente a estas tertúlias. Sim, aqui fica tudo disponível para quem então quiser participar destas mesmas tertúlias. Fechamos então assim a nossa primeira parte do programa. Relembro-lhe que na segunda parte vou ter comigo o Dr. Alexandre Pereira, é ortopedista, por isso não hesite em ligar e tirar aqui todas as suas dúvidas. É um curto intervalo, voltamos já. Até já.